Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta segunda-feira que ficou muito marcada pela reabertura da janela de transferências do futebol brasileiro. A janela abriu. O Vasco tem a oportunidade, nesses próximos 19 dias que virão pela frente, de corrigir uma rota muito mal feita pelo ex-diretor executivo Alexandre Matos, de dezembro a março de 2024. Nomes estão na mesa. Nomes interessam ao departamento de futebol. E a gente vai trazer algumas informações importantes a você aqui neste Boa Noite Gigante, exatamente sobre a janela de transferências do Vasco neste momento. Manuel Martínez é um nome que, inclusive, surgiu nestas últimas horas. Um baita de um jogador, atleta sul-americano, que se destacou muito nesta última temporada, vestindo a camisa do América Mineiro. Confirmado, sim, vascaíno. O Vasco foi até Minas Gerais buscar informações sobre o atleta. Tem negócio rolando. Será que vai para frente? A gente vai falar sobre isso aqui neste vídeo. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades neste Boa Noite Gigante, que já chega aqui muito agitado, muito movimentado a você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Abaixo do vídeo tem a palavra inscreva-se com o sinal do YouTube ao lado. Aperte agora nela, é rápido, é fácil e ajuda demais o nosso crescimento. Contamos com você, então se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, curta o nosso conteúdo, compartilhe o link do nosso canal e também ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Show, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, porém, primeiramente, este Boa Noite Gigante, antes de entrar a fundo no assunto sobre Manuel Martínez, sobre janela, sobre treino, que aconteceu nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa. Falar sobre uma informação que surgiu nessa tarde de hoje e abre os olhos do torcedor vascaíno quanto a quão ruim foi essa janela de transferências feita pelo Vasco e como o Vasco hoje necessita corrigir a sua rota com o carro já em andamento, né? O carro do Vasco já está no meio da estrada, no meio de uma avenida, onde passam ao lado desse carrinho do Vasco carros a 100, a 200, a 250 quilômetros, e o Vasco correndo no meio da avenida tem que parar e trocar o pneu. É trocar o pneu com o carro andando. É corrigir a rota já com o carro em andamento. E evidencia-se mais do que nunca que, de fato, essa rota foi muito mal feita a partir do negócio que o Flamengo fez nestes últimos dias. O Flamengo fechou a contratação dos grandes destaques desse primeiro semestre de 2024. Falo aqui do atacante Carlinhos, jogador de muita qualidade. Acredito que o torcedor vascaíno mais do que nunca sabe muito bem disso a partir das duas finais que aconteceram, ou aliás, a partir das duas semifinais, né, que aconteceram de Campeonato Carioca contra a equipe do Nova Iguaçu. Um Medel, o João Vitor, um Léo, todos os atletas sofreram na mão desse atacante. Um jogador que faz um pivô muito bom, um jogador que chuta com as duas pernas, um jogador que constrói, e um jogador que também tem esse poder de finalização muito aguçado. É um tesouro, de fato, que apareceu no Campeonato Carioca. Um atleta vascaíno que, sinceramente, o Vasco em si não poderia perder. Ainda mais vendo, né, uma equipe tão carente de jogadores para o setor ofensivo como é o Vasco da Gama. O Vasco, de acordo com informações, buscou sim um negócio pelo atleta. O jornalista Jorge Nicola, nessa tarde de hoje, trouxe mais novidades aí sobre a situação do Carlinhos e foi confirmado pelo empresário do jogador que o Vasco foi o primeiro entre os grandes clubes do Brasil a demonstrar interesse na contratação do atacante Carlinhos. Você sabia disso? O Vasco foi o primeiro a buscar informações sobre o atacante Carlinhos. Fazia mais de um mês que o Vasco negociava com o Nova Iguaçu pela contratação do jogador. Porém, sabe o que aconteceu? Não houve um acordo final. Vasco negociou com o Nova Iguaçu, negociou também com a frente do próprio atleta, do agente do jogador, mas não fechou. Sabe qual é o motivo? A ideia do Vasco era contratar o Carlinhos por um empréstimo. Um empréstimo até o final de 2024, com uma opção de compra no final do contrato. Porém, o Nova Iguaçu e o próprio Carlinhos tinham por objetivo, ao mesmo tempo, o clube da Baixada Fluminense fazer dinheiro com o Carlinhos e o próprio Carlinhos definir ali um futuro mais tranquilo. Porque, vamos lá,
O Carlinhos assina um contrato de empréstimo com o Vasco, não vai bem, no ano que vem é recomeçar a carreira. É ter que novamente vestir a camisa do Nova Iguaçu, brilhar no Campeonato Carioca para conseguir uma oportunidade em outro clube. Não era isso que o Carlinhos queria, perdão, e não era isso que o próprio Nova Iguaçu queria. E aí o que o Vasco fez? O Vasco aguardou, o Vasco não fechou a contratação e o Flamengo surgiu nas negociações. O Vasco não se viu como um clube que daria para fazer o investimento por aquilo que o Nova Iguaçu queria. O Nova Iguaçu pediu algo em torno de 10 milhões de reais pela venda dos direitos econômicos do jogador. E a empresa norte-americana, à época, né, no caso, o grupo que detém 70% dos direitos econômicos do Vasco da Gama, assegurou que tinha problemas de caixa e não poderia fazer o pagamento à vista. E aí, alguns dias depois, o Flamengo apareceu no negócio, o Flamengo se interessou e o Flamengo avançou e fechou o negócio, sabe em quanto tempo? Menos de 24 horas. E aí eu te pergunto, o Flamengo pagou pelo Carlinhos algo em torno de 8 milhões, aliás, 3 milhões e 200 mil reais. Esse foi o valor. Falei 10 milhões no momento do vídeo, peço até perdão porque não. O Flamengo pagou 3 milhões e 200 mil reais pelo Carlinhos. Sabe quanto o Vasco pagou pelo Cleiton dias depois? 18 milhões de reais, quase. E aí sabe qual é o mais engraçado? A gente pega os números do Cleiton, que custou 18 milhões de reais ao Vasco, e a gente pega o número do Carlinhos, que custou 3 milhões de reais aos cofres do Flamengo. O Cleiton, e eu acho o Cleiton um bom jogador, tá, torcedor? Só falando com você. Mas é pra gente ver como o Vasco erra no mercado de futebol. O Cleiton custou aos cofres do Vasco da Gama 18 milhões de reais e teve nos últimos 30 jogos, com a camisa do Casa Pia, 12 gols e 2 assistências. O Carlinhos, com a camisa do Nova Iguaçu, nos últimos 14 jogos, teve 9 gols e 1 assistência e custou 3 milhões de reais aos cofres do Flamengo. E aí a pergunta que eu te faço é, será que o problema do Vasco é apenas a 777? Eu acho sim que o grupo norte-americano erre muito. Por exemplo, o Vasco não investiu pelo Carlinhos porque o grupo norte-americano não liberou o dinheiro. Porém, meu amigo torcedor, sinceramente, você acha que o erro do Vasco não ter contratado o Carlinhos é da 777? É claro que não. É um erro interno, é um erro do próprio departamento de futebol. É muito erro acontecendo no Vasco. Erro da comissão técnica, é erro da associação, é erro da SAF, é erro da 777. É um grupo incompetente em ambos os aspectos. No departamento de futebol, na empresa que constitui e detém 70% da SAF do Vasco. Erros atrás de erros. Essa é a grande realidade. Então realmente é algo preocupante. E o Vasco agora tem aí esse período de 1º, que é hoje, de abril, a 19 de abril, para recorrigir essa rota, para tentar ajeitar esse elenco, que hoje é ruim. Hoje é um elenco limitado e hoje nitidamente é um elenco que precisa de reforço. É um grupo que precisa contratar. Ramon já fez pedidos ao departamento de futebol, Lúcio Barbosa já tem em mãos os pedidos do técnico argentino. A gente trouxe aqui, né, informações de Benítez, a gente trouxe informações na parte da tarde, também além do Benítez e Matias Rojas, do Marlon Freitas, que é o plano A, né, do departamento de futebol para essa temporada de 2024. O plano B é o volante Kaique. Mas outros nomes também começam a surgir. E aí a gente vai focar esse Boa Noite Gigante na última informação que tivemos sobre o que o Vasco poderá estar fazendo nesses próximos dias com relação à janela que abriu hoje. E o nome, a bola da vez, é o Emmanuel Martinez. E é um nome que eu gosto muito. Estava até estranhando o fato de nenhum clube do futebol brasileiro ainda ter fechado com esse jogador. O Emmanuel Martinez é um argentino, um volante. Em algumas plataformas aparece que o Emmanuel Martinez é um meio ofensivo ou até um ponta esquerda, mas não. Ele é um volante de 29 anos de idade, começou com a sua carreira lá no River Plate, acabou não tendo oportunidade de atuar profissionalmente com a camisa do clube argentino, aí passou pelo San Martín San Juan, da Argentina, passou pelo Chacarita Juniors, também da Argentina, logo depois foi para o Deportivo Cuenca, do Equador, se destacou nesse clube, chegou ao Barcelona de Guayaquil na temporada de 20, foi muito bem também no Barcelona de Guayaquil nas temporadas de 20 e 21, e o América Mineiro o contratou na temporada de 2022, foi quando ele chegou aí ao clube brasileiro, o América Mineiro pagando algo em torno de 5 milhões e meio de reais pela compra dos direitos econômicos de Emmanuel Martinez. Ele está desde 22 no América Mineiro, fez uma temporada ok no ano que chegou. Em 23, no ano passado, foi muito bem, um jogador muito consistente, né? Foram 62 partidas, 1 gol marcado e 9 assistências. E o que mais chama atenção são os números do Emmanuel Martinez. Pegar os números dele aqui com relação a principalmente Brasileirão. Durante o Campeonato Brasileiro, o Emmanuel Martinez, em 35 jogos, com a camisa do Coelho, marcou 1 gol, deu 5 assistências,
Foram 65 passes decisivos, 60 desarmes, 29 faltas sofridas, 34% de acerto no cruzamento. E ele foi eleito jogador do Brasileiro de 2023 com mais bolas recuperadas. 242 bolas recuperadas. Números assim, impressionantes. Impressionante de Emanuel Martínez. Além disso também, se a gente pega os números dele com relação ao grupo do América Mineiro em 23, são números também assim, surreais. Foi o primeiro em assistências do América, foi o primeiro em passes decisivos do América, foi o primeiro em cruzamentos certos, foi o primeiro em bolas recuperadas, foi o primeiro em desarmes, foi o primeiro em faltas sofridas e o primeiro em duelos ganhos. A gente está falando de um jogador que conseguiu se destacar em uma equipe que caiu a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente falou sobre Martim Benítez, por exemplo, né, no Fala Gigante de hoje, que eu acharia que o Benítez é um jogador, eu acho, inclusive, muito bom para o Vasco da Gama, caso viesse, porque é um atleta que não temos dentro do elenco, temos o Payet com essa característica, mas falta um reserva para o Payet. Quando o Vasco não tem Payet, não há ninguém para a posição. E é um jogador que conseguiu se destacar no América Mineiro na última temporada, mesmo sendo rebaixado. E isso é importante falar. É um jogador que conseguiu se destacar em um clube que caiu à segunda divisão. Isso é algo que tem que ser observado, sim, pelo Vasco e por você, torcedor cruzmaltino. E o Emanuel Martínez é um nome assim. Se destacou em muito dentre um elenco limitado do América Mineiro na última temporada. E é um nome que chama a atenção, desperta o interesse de alguns clubes. E dentre esses, o Vasco. Foi confirmado hoje à tarde pelo GE que o Vasco fez uma consulta por Emanuel Martínez. O Vasco foi atrás do Clube Mineiro, o presidente aí do próprio América Mineiro confirmou essa informação, junto aí à página vascaíno.net, que realmente Emanuel Martínez está na pauta do Vasco da Gama e pode ser contratado nesta janela de transferência. O Vasco fez uma consulta por esse jogador, essa foi a informação aí que nós tivemos, uma consulta diretamente, né, ao próprio América Mineiro. Até o momento as coisas ainda não avançaram, porque o Vasco tem um interesse em um empréstimo e o América Mineiro quer vender os direitos econômicos do jogador. E no caso o empréstimo, é claro, automaticamente não interessa ao Coelho. Ele vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Financeiramente, o América Mineiro precisa aí, né, realmente receber uma grana, precisa se recuperar, colocar um caixa para dentro dos cofres e ver o Emanuel Martínez como uma boa oportunidade. O próprio Emanuel também não se interessa em uma saída. Qual é o motivo? O Emanuel não acha válido sair de Minas Gerais, passar 7 meses ao Rio e depois voltar a Minas Gerais. Acredita que não será legal para sua família, para ele, sair de Minas, ficar 7 meses aqui e depois voltar, tem as mudanças, tem tudo. Então isso não seria agradável ao jogador de 29 anos de idade. A SAF quer, demonstrou interesse, mas nenhuma proposta ainda foi feita. Além do Vasco, o próprio presidente Marcos Salum revelou que o Cruzeiro também se interessou por Emanuel Martínez. Além disso, também o jornalista Lucas Pedrosa, logo após essa primeira informação dada pelo GE, trouxe algumas novidades. A informação do Lucas Pedrosa é que o América Mineiro quer um valor de algo em torno de 10 milhões de reais pela venda dos direitos econômicos de Emanuel Martínez. Então, caso o Vasco queira o jogador, terá que investir essas altas cifras, um valor alto de fato, porém, como a gente trouxe aqui os números, creio eu que valeria muito a pena o Vasco ter um atleta como Emanuel Martínez dentro do seu elenco. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Um atleta interessante, um atleta de bastante qualidade e um jogador que o Vasco hoje realmente tenta negociar. Tenta negociar não, né? Negocia, e o próprio Marcos Salum confirmou ao jornalista Fábio Torres o seguinte: me perguntaram na semana passada sobre o jogador, no caso o Vasco perguntou na semana passada sobre o Emanuel Martínez junto ao América Mineiro. Bom nome, vascaíno! Deixe a sua opinião aí nos comentários, é um nome que interessa ao Vasco nesta temporada de 2024 para esta janela doméstica que foi aberta hoje. Deixa aí, é claro, a sua opinião aí embaixo. Prosseguindo com o vídeo aqui, temos algumas informações a trazer sobre o que rolou nesta tarde de segunda-feira no nosso Cruzmaltino, né? Foi um dia bastante agitado, um dia de reapresentação do elenco. O grupo hoje foi novamente ao CT Moacir Barbosa, visando essa partida que estará acontecendo contra o Grêmio, no dia 13 ou 14 de abril, já que ainda não foi divulgado o calendário do Campeonato Brasileiro. O Vasco, nesse último sábado, né, entrou em campo contra a equipe do Volta Redonda, venceu a partida nesse amistoso que aconteceu em São Januário pelo placar de 2-0, com gols marcados por David e também por Cleiton, e já tem novo amistoso marcado. O Vasco da Gama estará entrando novamente em campo, também em São Januário, nesse próximo sábado, contra a equipe do América Mineiro, o América do Benítez, o América
de Emmanuel Martínez, estará enfrentando o Vasco nesse próximo sábado e pode ser até uma partida importante para o próprio Ramon Dias observar esses dois atletas que estão no radar da diretoria vascaína. Até o momento, não foi confirmado se essa partida estará acontecendo com os portões abertos ou fechados, porém, visto o que rolou neste último sábado, a expectativa é que novamente esse jogo seja fechado para o torcedor vascaíno. Porém, mais um teste aí para o nosso Cruz Maltini. A expectativa para que esse jogo de sábado o Vasco não possa ter os desfalques que acabou tendo contra o Voltaço no sábado passado. No caso, no último sábado, Léo Jardim não entrou em campo, pois foi liberado para resolver alguns problemas pessoais. Puma, Piton, Zé Gabriel, Galdamez e Rossi foram poupados aí, ficaram apenas na parte da preparação física, poupados, evitando aí qualquer tipo de desgaste, visando a estreia do campeonato brasileiro. Nesse último sábado, o Ramon Dias deu uma entrevista à Vasco TV falando sobre esse amistoso e sobre tudo que rolou no Vasco, desde a eliminação e a derrota para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. E agora essa fase de preparação que o Vasco vive. Muita coisa aconteceu, Foi demissão de Alexandre Matos, foi entrevista coletiva de Pedrinho, um ambiente que mudou, e o Ramon falou isso lá na entrevista dada à Vasco TV. Sí, nos gustó el cambio que está haciendo Vasco, el equipo, los jugadores, concentrando a un objetivo que es el partido con Gremio, con el arranque del campeonato. Tuvimos la posibilidad de estar concentrados una semana para poder trabajar bien, ser muy intenso en todo el trabajo que hicimos. Hoy en el amistoso se vieron algunas cosas buenas para el equipo. Por supuesto que tenemos que tener un buen arranque del campeonato. Jugamos de local con nuestra gente, con todo, así que queremos hacer un buen partido, pero está mejorando, está creciendo, se están adaptando algunos jugadores que vinieron a lo que pretendemos e a lo que queremos, assim que estou muito contente. Então, como vocês viram aí, torcedor vascaíno, de fato, o Ramon Dias parece que está muito feliz, com a demissão de Matos. Ele até, em determinado momento, ele diz que o clima está melhor, as coisas estão tranquilas. Realmente parece que a demissão de Matos teve muita influência aí no posicionamento, no desejo e na postura do técnico argentino dentro do CT. Moacir Barbosa. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo desta segunda-feira, um pouquinho mais tarde que o normal. Voltaremos aí, amanhã, já às 7 horas da manhã, com mais informação, mais novidade sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.